Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, pela minha voz vocês já estão vendo. Sexta, sábado, domingo de cama, febre, suor do frio, garganta inflamada, então eu tô só o pó. Mas para não deixar vocês sem vídeos, eu vou resumir aqui o segundo setor que eu invisto e que eu gosto, que é o setor bancário. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, estude primeiro em que ações investir, como investir, vejam os vídeos anteriores, porque nesse eu vou ser bem breve, porque minha garganta está realmente péssima. Se você já viu todos os vídeos anteriores e já sabe uma base, a gente vai falar sobre o setor bancário. O setor bancário no Brasil ele é um setor perene, ele se dilata no tempo. A primeira sociedade anônima que foi fundada no Brasil foi o Banco do Brasil, ela vive até hoje. Então, primeira característica do setor bancário, perenidade. Segunda, a barreira à entrada. Para abrir um banco no Brasil, você tem que apresentar tantas garantias. É um setor regulado pelo Banco Central, é um setor super regulado pelo governo. Então, você tem que apresentar tantas e tantas garantias que isso limita. Tem uma coisa chamada barreira à entrada, que é um limite que dificulta a entrada de um novo competidor. Então, a gente tem aqueles 4 bancões, que são Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Tem a nossa Caixa também, mas a nossa Caixa ela atua num papel mais institucional até. Então, se você excluir a nossa Caixa como um possível alvo e colocar esses 4 bancos que eu falei, são 4 bancões institucionais para você estudar e eventualmente investir naquele que lhe parecer melhor. Aí tem características de cada um que aí cabe a você estudar, mas assim, o setor bancário é um setor perene, é um setor que tem pouca competitividade, ou seja, muito centralizado nesses bancos. Eles competem mais com eles mesmos do que entre si, porque eles já têm um mercado meio que dividido. Então, por exemplo, o Bradesco ele prestou um crédito muito facilitado para o varejo, e aí ele teve um pouco de perda esse ano no relatório trimestral, agora no primeiro do ano, e ele mesmo falou que precisa rever essa situação. Então, na verdade, ele perde ou ganha para ele mesmo, mas eles têm uma segurança, eles têm um lastro financeiro muito, muito grande. E aí eu queria dizer um pouquinho do fenômeno das fintechs, que são esses bancos digitais. Então, Nubank, esses bancos que entraram depois e que se chegou a especular que iam derrubar os bancões. Eu nunca acreditei nisso. Por quê? Esses bancos eles têm uma estrutura muito menor. Por mais que eles deem vantagem, eu mesmo sou correntista do Nubank, mas assim, por mais que eles deem muitas vantagens, tipo não cobrar mensalidade, etc, 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 uma hora eles iam ter que ter uma contrapartida, porque eles estavam trabalhando no vermelho por muito tempo. Então, por exemplo, o Nubank pagava 100% do CDI todo o tempo que você deixava o dinheiro na sua conta corrente. Agora é só se você não gastar no final do mês. Então, tudo que você gastar, você não vai ter mais aquela correção. Então, fica mais parecido até com uma poupança. Você tem que virar um mês com o dinheiro parado para corrigir, entendeu? Eles estão fazendo ajustes. E os bancões se digitalizaram. Então tem o Digitaú, tem o Digi Santander, eu não sei os nomes exatos, mas os bancos criaram para universitários, para pessoas que têm contas menores, contas com tarifas gratuitas. Espera só um minutinho que minha cachorra quer sair. Voltando, a Meg quis sair porque a porta estava fechada. Então, gente, só para concluir, a chegada desses bancos digitais, ela foi importante para fazer os bancões se modernizarem. Toda a competição é boa. Quanto maior a competição, mais aqueles que estavam acomodados têm que melhorar a sua qualidade e tentar diminuir o preço. Essa é uma regra geral importante. Mas a verdade é que a diferença de lastro financeiro entre esses bancões e esses bancos digitais é tão grande que, na prática, os bancos digitais não vão derrubar os outros. O que eles podem fazer é tirar uma fatia do mercado, mas é uma fatia muito pequena ainda, entendeu? Uma fatia irrisória se você somar os bancões do que eles conseguiram, porque mesmo que você consiga um número muito grande de CPFs, ou seja, de contas pessoa física, se 95% delas é um serviço gratuito e o Nubank, qualquer um desses outros bancos digitais, sei lá, até não sei o nome dos outros para você ter uma ideia, tem Banco Inter, etc. Se eles não conseguem vender, fidelizar o cliente e vender serviços secundários, seguros, outras fontes de renda, ainda fica um descompasso muito grande entre esses bancos e os bancos digitais, vocês entenderam? Então, assim, para investir, eu particularmente gosto do setor bancário, eu indico que você estude dentre os bancos tradicionais, estude um pouco tudo o que aconteceu para o passado. Lembre sempre que rendimento passado não significa rendimento futuro,
mais a estrutura de uma boa administração, veja como foi a administração, você pode ver tudo isso. Você põe o nome do banco, Banco Lucas, relação com investidores do Google, dá o Enter, você vai ver todas as informações. Sempre essas informações têm que ser comparadas com informações de analistas. Não precisa pagar, não, é só pegar os analistas em aberto mesmo que tem na internet. Por quê? No YouTube mesmo, tem pessoas que analisam as empresas e tal. Por que é importante comparar? Porque a relação com os investidores ela é feita pelo próprio vendedor das ações, entendeu? Então ela é uma informação importante, tem dados ali que eles não podem mentir de forma alguma, dados contábeis que passam por auditoria, pelo menos em teoria, aquilo tem que ser um dado sólido, mas você ouvir opinião de terceiros, desde que seja alguém que esteja no YouTube, mas que tenha alguma formação, ou jurídico, ou contábil, ou que seja um analista, tem alguns no YouTube, por exemplo, o Thiago da Sul, enfim, tem uns caras bons aí no YouTube. Você pode cotejar, fazer uma comparação entre o que diz o relatório, o que diz esses especialistas, o que você vê na internet, o que você soma tudo isso e você tira a sua conclusão sobre os bancos. E aí você escolhe aquele que lhe parece o melhor. E aí você investe um pouquinho para aprender a investir naquilo, vê os dividendos caindo, entendeu? Vai entrando no ritmo, sempre devagar. No começo, com vista pouco. Entenda como funciona o processo. Aí quando a ação cair, vê qual é a sua reação, entendeu? Tem bancos desses que eu falei que são mais perenes que outros, quer dizer, que a ação mexe muito pouco ao longo dos anos, muito menos, né, em relação aos outros. Então isso você vai aprendendo com o tempo. Mas eu, particularmente, não é uma recomendação óbvia, gosto muito do setor bancário para investir. E é o setor que eu vou falar hoje, porque é só isso que a minha garganta permite. Bom domingo a todos e tchau.